Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos felizes por mais uma vez estar com você aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. Que, aliás, eu quero mandar um abraço para o pastor Josué Gouveia, a pastora Simone, que está comemorando 7 anos na presidência do Ministério Vila Nova. Que Deus possa abençoar esse ministério que tem sido cada dia mais próspero e abençoado pelo Senhor nosso Deus. Nós queremos nesse dia estar falando de mais um tema com você no nosso programa. Nós vamos falar hoje sobre a doutrina de Jesus Cristo. Então, fique ligadinho, porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber, e hoje nós vamos falar sobre a doutrina de Jesus Cristo. Mas eu quero, antes de tudo, cumprimentar os meus amigos aqui, pastor Edmar Oliveira, pastor Marcel Rocha, pastor Reginaldo Cruz, meus companheiros de programa, e com muita alegria quero recebê-los aqui nesse dia e já cumprimentar aqui o pastor Reginaldo. Pastor Fabiano, mais uma vez muito obrigado, né? Deus abençoe sua vida, família. Abençoe também o presidente da nossa igreja, pastor Josué Gouveia, por ser o mantenedor, né, do programa A Igreja Quer Saber. Deus abençoe ricamente os nossos amigos aqui, o pastor Marcel Rocha, pastor Edmar Oliveira, todos aqueles que acompanham, que assistem, que estão conectados aí no programa A Igreja Quer Saber. Pastor Marcel. Paz, Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez, grato por essa oportunidade, a todos que estão nos assistindo também, ao pastor Reginaldo, pastor Edmar, né? E aqueles que estão sempre nos acompanhando. Já estamos no findar do ano, né? Mas eu creio que está sendo uma bênção. Amém. Pastor Edmar. Paz do Senhor a todos os companheiros aqui. Nós louvamos a Deus por estar aqui com o pastor Reginaldo, pastor Marcel, pastor Fabiano. Agradecer mais uma vez também ao nosso pastor presidente, que o ano está findando, mas nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor e porque Ele tem estendido as mãos. E nós agradecemos por toda essa oportunidade que tem sido nos dada. Muito bem, vamos ler então aqui no texto do Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito bem. Nós lemos esse texto que o apóstolo João escreve, e aqui ele apresenta Jesus como a palavra, o verbo, né, nos seus escritos. E como sendo assim, ele vai direcionar exatamente sua palavra, dizendo que o próprio Jesus, sendo Deus, estava desde a criação. E nós vamos falar hoje, como eu já disse, sobre a doutrina de Jesus Cristo. Esse que é a centralidade da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus converge em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Para tanto, eu quero já passar aqui para o pastor Edmar fazer o seu comentário sobre esse tema. Esse tema é um tema muito importante, né? Nós falamos sobre Jesus como o Logos, o Verbo de Deus, porque na verdade ele tem uma conotação também de defesa, né? E também de motivação aos cristãos, no contexto do qual João escreve, a preocupação de realmente autenticar Jesus como Filho de Deus e que ele realmente veio da parte de Deus. Há uma preocupação muito grande porque na época, no contexto, existiam justamente novas ideias que estavam surgindo, que estavam desacreditando a divindade de Jesus. E isso, de uma certa forma, estava enfraquecendo o Evangelho, enfraquecendo os cristãos no sentido de credibilidade e de perseverança à vontade de Deus. Então, João, usando de termos gregos, né, que na verdade era muito bem conhecido por todos, ele lança a defesa do cristianismo, a defesa de Jesus, no sentido de dizer que ele é o verbo vindo da parte de Deus. Ele usa com muita propriedade os termos da filosofia grega e que tem um peso muito grande na época para poder dizer quem é Jesus, de onde ele vem, o poder que ele tem, a capacidade que ele tem
Isso para restaurar e fortalecer a vida dos cristãos dentro daquele contexto, que era um contexto de grandes perseguições, mas acima de tudo também um contexto que estava trabalhando e desacreditando a divindade de Jesus. E o objetivo principal dos apóstolos aqui, até nesse contexto do apóstolo João, né, pastor Marcelo, pastor Reginaldo, é exatamente isso, a propagação do evangelho, fazer Jesus conhecido, já que a missão deles na realidade foi essa. Jesus, lá em Marcos 16, ele impulsiona os seus discípulos dizendo o seguinte: ó, ide por todo mundo, vai pregar o evangelho. Então eles começam o seu ministério justamente apresentando, João principalmente, ele apresenta Jesus diferentemente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele apresenta um Jesus um pouco diferente do que os demais vêm contando, vêm falando, né? Eu acredito até que o próprio João, ele apresentando Jesus dessa forma, ele vem, João é considerado o apóstolo do amor, né? Então ele traz todo esse contexto, ele exprime isso, ele exprime o amor de Deus, o versículo mais conhecido da Bíblia, que vai exprimir o amor de Deus pela humanidade, está lá em João 3,16, exatamente um versículo que realmente traz uma análise, um pensamento sobre esse grande amor de Deus, e é isso que João vem trazendo, né, pastor Marcelo? É verdade. Na verdade, esse estilo é o estilo literário joanino, né, do verbo, né, do verbo encarnado. Se você for analisar, se nós formos analisarmos os 3 evangelhos, os sinóticos, ele não cita Jesus como verbo. É tanto que isso aqui ratifica exatamente a divindade de Cristo. É que Cristo realmente é Deus. Então ele entra de forma bem apropriada nesse quesito do verbo de Deus, o verbo que se fez carne. Isso é tão interessante, pastor Fabiano, como o senhor mesmo frisou, o senhor mesmo leu aqui no versículo 1, que diz que ele, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só, ele afirma aqui que o verbo, naquele momento, logos, ele é Deus. Então nós podemos já de antemão já entender essa passagem como Jesus não como um ser criado ou um ser gerado, mas um ser que é, né? Ele estava presente nessa criação, tanto na criação não, mas em toda a eternidade com Deus. Então o apóstolo João, dentro da sua questão literária, querendo mostrar essa questão messiânica também de Cristo, ele trata com bastante propriedade a pessoa divina de Jesus. E isso nos traz, entendeu, esse conhecimento de Cristo. É tanto que ele fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas. Não algumas coisas, né? Mas todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está dizendo exatamente isso. Lá no princípio de Gênesis, tudo aquilo que foi feito, exatamente, Jesus estava com Deus. Quando fala Deus, aí nós vamos ter que entrar numa linha problemática da Trindade aí, né? Mas ninguém vai tentar essa questão. Mas Jesus era Deus no princípio, é Deus agora e será Deus para sempre. Então essa é a ênfase maior do Evangelho de João, sobre a questão da deidade, da divindade de Cristo. E essa questão, pastor Reginaldo, ela tem que ser até bom a gente falar bem isso aqui para os nossos telespectadores, esse aspecto que João traz da divindade de Cristo, né? E que nós temos que sempre ter em mente que a divindade, a humanidade dele, né, na sua vida aqui na Terra, ela foi andando assim paralelamente, evidentemente, que em vários momentos, até porque ele veio como homem, então, mas tem momentos em que ele age como Deus e em momentos ele vai agir como homem, até porque era seu objetivo mesmo. Isso, o próprio João, pastor Fabiano, ele informa qual é o objetivo, né, do seu evangelho. Ele disse: esse evangelho foi escrito para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, né? Então o interesse maior de João é comprovar a divindade de Jesus. E ele começa falando da própria preexistência de Jesus, né? O evangelho de João, de uma maneira incrível, é um relato de apenas 10 dias do ministério do Senhor Jesus. Só 10 dias é o que o evangelho cobre, né? E João é diferente dos outros 3, do Mateus, Marcos e Lucas, porque os outros 3 são narrativas, né? Ou metanarrativa, uma grande narrativa. João, ele ousa não só narrar, ele quase não narra, ele ousa interpretar. João é o principal hermeneuta, né, do Senhor Jesus. Ele interpreta de uma maneira incrível tanto as palavras de Jesus quanto os feitos, as obras, as ações de Jesus. E sobre a questão da divindade, que isso é muito relevante, pastor Fabiano, o texto que você leu,
No princípio era o verbo, ou a tradução logos também, né? E o logos é uma questão inapropriada para a comunidade teológica hebraica, né? Então, hebreus, judeus, tanto faz, eles não tinham acesso a esses termos, no sentido de que eles não eram familiarizados, né? Então, soou estranho quando João começa de uma maneira inédita, né? Diferente dos outros 3 evangelistas, de uma maneira muito ousada, dizendo: no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Deu uma certa embaralhada na cabeça dos judeus. É por isso que o Evangelho de João é altamente teológico, né? Sobre essa questão do princípio, a teologia está correta quando a teologia disse que, falando, é claro, da preexistência de Jesus, quando ela diz que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz, né? Porque não só o Evangelho de João, que fala do Cordeiro, mas outros textos, inclusive de Paulo, diz que ele foi Cordeiro morto antes da fundação do mundo, né? Isso já prova a sua deidade, né? A sua preexistência. Então, de fato, João está aí nos comprovando a plena divindade do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique ligadinho. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa A Igreja Quer Saber, e hoje nós estamos falando aqui sobre a doutrina de Jesus Cristo. Aliás, tudo gira em torno de Jesus Cristo, como já foi falado aqui. E nós estávamos falando exatamente sobre esse assunto, pastor Edmar, no último bloco, sobre a divindade de Cristo, né? Como que o próprio apóstolo João, ele expressa isso, até porque naquela época a língua grega ela era muito disseminada e, evidentemente, a filosofia, partindo dos gregos, era de uma forma muito contundente, né? Era um aspecto muito peculiar deles, inclusive, irem para as praças, debater certos temas, e João chega nesse aspecto mesmo, né? Trazendo o Logos dentro do contexto da vida e ministério de Cristo, agindo Jesus como a palavra. Isso gerou para o povo daquela época uma confusão muito grande nas suas cabeças, né, nas suas mentes. Mas João, de certa forma, trazendo isso também, ele traz o aspecto do amor de Deus e o próprio Jesus como a expressão máxima desse amor para a salvação do homem e o reconhecimento dele como Deus. Isso é um fato interessante, porque nós estávamos até, antes de nós entrarmos novamente nesse bloco, conversando aqui com o Reginaldo, e dentro da expressão do que ele disse, da certa confusão que se trouxe, mas é porque, na verdade, João, né, o evangelista João, o apóstolo João, ele ousa escrever dentro de uma dinâmica diferente, usando justamente o quê? Os princípios da cultura grega, dos grandes pensadores gregos. Ele vai falar sobre o Logos divino, que dentre tantos pensadores, igual Heráclito, Aristóteles, até mesmo os próprios estoicos, que era dentro do contexto, da grandeza realmente de Jesus. Quem Jesus é, né? Ele é aquele realmente que tem a condição, quer dizer, o governo do universo, é aquele que tem a possibilidade, quer dizer, ele é que dá a virtude humana, né? Toda essa característica humana, ele é a fonte de tudo, através da verbalização, através do haja, do exercício de fazer. Então ele traz essa novidade no sentido de mostrar a divindade de Jesus. Quem é Jesus na sua capacidade, na sua onipotência, na sua onisciência, para defender
tanto diante dos seus adversários, quanto também da própria igreja, quem é Jesus. E a confiança que, na verdade, né, os seus seguidores têm que ter nele, como esse Deus divino, como esse que se encarnou, mas que, na verdade, ele tem sua procedência em Deus. Todo o aspecto humano de Cristo gerou muita desconfiança entre todos daquela época, né, de quem ele era. Até o próprio Jesus um dia chega para o seu discípulo e fala assim: quem que eles dizem que eu sou? Né? Na realidade existia uma desconfiança sobre essa divindade de Cristo e quem ele era, se era um profeta ou quem ele era. Mas nas palavras do próprio João, ele vem trazendo esse contexto da divindade, e nós já citamos aqui que é diferentemente dos evangelhos sinópticos, né? Ele traz um aspecto diferente, e o próprio Jesus vai se revelando através tanto dos seus atos, como também na sua maneira de ser, né? Um aspecto muito curioso que um dia desse eu estava até estudando sobre o Filho unigênito de Deus, que aliás é bem falado, essa palavra ela é usada lá no João 3,16, né? Ele vê o seu Filho unigênito. Nós não podemos confundir com único, isso não tem nada a ver com a questão de ser único, é unigênito, de uma gene única, né, pastor Reginaldo? Isso mesmo. Ele, como disse o próprio Atanásio, né? O Pai é incriado e o Filho, ou seja, Jesus Cristo, é eternamente gerado, né? Ou seja, não houve um ponto em que Cristo foi criado ou gerado. Ele é eternamente gerado, ele sempre foi filho, né? Aí as seitas surgem já no século I, próprio gnosticismo, né? No século II aí aparece o arianismo dizendo que Jesus não é Deus, né? Mas que lá, ele era um homem muito ético, que lá no batismo ele recebeu um poder especial, uma unção especial, e teve status de divindade, mas não era Deus. Aí depois surge o próprio docetismo. A palavra docetismo vem da palavra grega dokio, significa aparência, né? O docetismo já era na outra linha, não negava a divindade de Jesus, negava a humanidade. Ele dizia que Jesus não era humano. Aquele humano, aquele homem que a gente via andando ali pela Palestina, para o pessoal do docetismo era apenas um dokio, uma aparência fantasmagórica de um homem. É claro que essas seitas todas são perigosas, né? Tanto as que negam a divindade quanto as que negam a humanidade de Jesus, mas a sua plena divindade, a sua plena humanidade, ela, pastor Fabiano, foi muito demonstrada, né? Muito clarificada nas Escrituras. João está provando a divindade de Jesus, ele e também os outros evangelhos provam a humanidade de Jesus. Paulo, quando fala aos Colossenses, tem uma hora que ele diz que nele, ou seja, em Cristo, habitava corporalmente, ou seja, no Cristo homem, carnal, corporal. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus, ele era de fato 100% Deus e 100% homem. E a sua divindade é comprobatória lá nas Escrituras. A sua humanidade, ele chora, ele anda, ele caminha. No bom sentido ele reclama, né? Como todo bom ser humano, não é murmurar, ele reclama. As raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, essa é a beleza, né? Que há em Cristo, que a teologia chama de união hipostática, ou seja, a hipóstase divina, a essência divina, a essência humana estava no Cristo, né? E tem também, né, pastor Marcelo, esse aspecto de que o primeiro homem, o Adão, ele falhou. E Jesus vem nessa demonstração, inclusive mencionada, de humanidade, que era possível passar por todos os processos humanos, todas as tentações e não ceder. Essa questão é uma questão bem interessante, porque é a questão que se Jesus poderia falhar ou não, né? Isso causa uma discussão muito aprofundada, né? Principalmente na questão teológica. Pecabilidade. Exatamente. Pecabilidade. Então nós temos que entender que é lógico que Jesus, quando veio, ele veio como homem, né? Também é o verbo que se fez carne e Deus. E como o próprio pastor Reginaldo, entendeu? Ele frisou, no século II, século III, foi as grandes controvérsias exatamente com a questão da pessoa de Cristo, não sobre a pessoa de Deus, mas mais a pessoa de Cristo.
né, como o docetismo, como você frisou, bionismo, né, Bionismo, o arianismo, nestorianismo, principalmente o arianismo tem uma força muito grande, com a questão do Jesus, da pessoa de Cristo, não dentro da sua pré-existência, mas como ele uma criação, como filho de Deus, o filho mesmo gerado. E isso é uma linha que realmente algumas seitas elas conduzem esse entendimento, né? Não podemos frisar aqui os TJs, né? Que na verdade são a linha exatamente que defende a questão da visão de Ario, né? Da não divindade. Da não divindade. Então tudo isso, na verdade, a pessoa de Cristo sempre foi, como se diz, uma polêmica instalada, né? Principalmente no século II, século III, até o século IV, século por ali, realmente aí começa a ter os concílios para firmar exatamente essa pessoa de Cristo. E quando nós observamos a questão de Cristo, nós temos que entender exatamente isso. Que Jesus, ele disse que se esvaziou de si, parece que nenhum de nós, não é isso? Mas na verdade ele não está dizendo que ele se esvazia da sua divindade, não é da sua divindade, né? Ele está dizendo, eu vou vir, entendeu? E eu vou ficar como qualquer um ser humano. Come, bebe, tem sede, entendeu? Tem os seus momentos. Tudo que um ser humano, qualquer pessoa passa, ele passaria também. Dores, problema de angústias, como teve. A pessoa fala, Jesus nunca se angustiou. Ele angustiou sim, Jesus chorou. E o choro realmente é uma reação de uma certa angústia do momento, né? Delicadeza ou não. A angústia do Gólgota. Então, a angústia do Gólgota. Então Jesus passou como homem. Jesus também, Deus. É tanto que só o que Jesus fazia, como alguns sinais, alguns milagres, só ele poderia fazer. É tão interessante nós observarmos essa questão de Cristo, que quando nós observamos a questão dos milagres de Cristo, né, aquilo que ele fazia, né, quando ele veio aqui à Terra, nós observamos que aquilo ali era exatamente para confirmar a sua messianidade. Né? Ali era a ratificação da sua messianidade. É evidente porque as pessoas esperavam outro Messias, como alguns esperam até hoje outro Messias, né? O Messias da restauração, questão social, questão política e outras coisas mais. E Jesus veio exatamente com um discurso totalmente diferente, né? Quer dizer, do amor, da graça, do reino de Deus. Então Jesus exatamente ele é singular nisso. Então nós temos que entender, Deus foi homem. Hoje está à destra do Pai, ali, intercede por nós, né, e presente. Na verdade, todos os fariseus e as autoridades daquela época esperavam Jesus moldado na forma da lei, né, na forma como um grande rei. Tanto é que todas as crianças da sua época foram dizimadas, né, de certa forma, porque se esperava que alguém assumiria o trono. E Jesus exatamente veio de um lugar que, inclusive, uma terra que ninguém valorizava, né? Não nasceu numa grande capital, não nasceu num berço de ouro, justamente contrariando aqueles que esperavam um homem que viria para poder reformular todas as coisas nos moldes que haviam sido como solução de todas as coisas, que na verdade até hoje se espera um homem dessa maneira, né? Que venha resolver todos os problemas da humanidade. Na verdade, Jesus veio apregoar o amor, a salvação e o perdão dos pecados. Perfeitamente. Talvez isso que às vezes falte muito hoje no que diz respeito até mesmo ao ensino a respeito de Jesus, né? Para você ver um ser divino, igual nós estamos pegando o princípio do Logos, com toda essa graça, com toda essa capacidade, né, vir tabernacular, morar e desfrutar de todas as dificuldades, as intempéries que nós vivemos aqui e demonstrar que é possível viver uma vida de amor, né? Viver uma vida de integridade, de caráter, resgatar aquilo que na verdade foi a intenção primeira de Deus a criar o homem, né? Isso é um fato muito importante que Jesus mostra, e quando João faz isso, ele faz com muita propriedade, porque todas as características do Evangelho de João mostram uma característica muito voltada para essa questão do amor ao próximo, né? Essa questão do cuidado. Talvez não observe muito a questão das questões litúrgicas, das leis, mas mostra muito assim o amor
ao próximo. A oração sacerdotal que ele faz é uma coisa fantástica, né? No capítulo 17 é muito bonito. Então, toda a expressão do Evangelho de João, de Jesus como Logos, ele mostra realmente, ele expressa a vontade divina de Deus para a humanidade e com a humanidade. Na verdade, Jesus veio mostrar para todos nós que não são as coisas nem o ambiente que tem que se melhorar. Ele veio dizer que nós é que fazemos a diferença. Quanto o homem melhora, a sociedade melhora, tudo melhora. Jesus veio a pregoar uma mudança de pensamento, né? Ele veio a pregoar uma mudança de vida. E é isso que vai mudar a sociedade, não é, na verdade, a sociedade que muda. Quando o homem muda, todas as coisas... Isso aí é algo tão fantástico que a gente consegue observar isso muito bem no contexto do capítulo 4 de João, quando ele encontra com a mulher samaritana, né? Ele revela coisas realmente que ninguém sabia de uma forma mas sempre com a intenção, com o objetivo de trazer uma mudança profunda à vida daquela mulher. E ali conseguiu de uma forma maravilhosa fazer com que isso acontecesse. A mulher já sai dali realmente como uma evangelista nata. Ela demonstra uma mudança na sua atitude, no seu modo de ver a vida e até mesmo no seu próprio caráter. Então isso é uma coisa muito interessante, muito bonito de se ver. É verdade. Nosso tempo acabou. Infelizmente, nosso programa chega ao fim. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros. Falamos hoje sobre a doutrina de Jesus Cristo. É um tema inesgotável. Na realidade, nosso tempo é curto para nós falarmos muito sobre o assunto, mas eu acredito que dentro daquilo que nós falamos aqui, você vai ter luz sobre esse assunto e com certeza vai poder aí mandar sua pergunta, sua sugestão e nós teremos o prazer de responder. Nosso telefone está no vídeo, é só você nos enviar que teremos o prazer de estar respondendo. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida dos meus companheiros e quero passar uma palavra rapidinho aqui para fazer as suas considerações. Pastor Fabiano Reis, muito obrigado. Obrigado aos amigos, pastor Edmar, pastor Marcel Rocha. Eu quero mandar um abraço para os nossos amigos que assistem e acompanham o programa A Igreja Quer Saber lá em Palmas, né? O pastor Olímpio, o pastor Elidiano, o pastor Irismar e o pastor presidente da Assembleia de Deus e do Ministério Madureira em Palmas, né? E presidente da convenção também, pastor Amarildo Martins. Um abraço a todos os irmãos ali na bela capital do Tocantins. Pastor Marcel. Mais uma vez, obrigado por todos que estão nos assistindo, estão nos acompanhando durante esse ano, né? Foi bênção. Pastor Reginaldo, pastor Edmar, pastor Fabiano. Agradecer ao pastor Josué também. Sou grato por tudo isso que está acontecendo e creio que tudo isso está na direção do Altíssimo Deus. Amém. Pastor Edmar, Deus te abençoe. Obrigado. E eu quero agradecer muito a Deus também, louvar a Deus pela vida dos meus companheiros que têm somado muito também no meu aprendizado aqui, pastor Reginaldo, pastor Marcel, pastor Fabiano, nosso pastor presidente que nos dá sempre essa oportunidade, um homem de um coração muito humilde, e nós agradecemos a Deus. E aproveitar e mandar um abraço também aos irmãos lá da igreja, lá da Vila Alzira. Um abraço, Deus abençoe. Muito bem, Deus abençoe, obrigado pela sua participação conosco, que está nos assistindo. Se você tiver a sugestão de algum tema que você queira saber, nem envie, porque aqui o nosso programa é A Igreja Quer Saber. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.